Olá, iniciando aqui uma super entrevista aqui para você do Instagram, Facebook, também no YouTube aqui da Rádio Módulo FM. Tenho o prazer de receber mais uma vez aqui a advogada Ingrid Casagrande. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Obrigada, Jane, tudo bem? Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. E o tema que eu vou tratar com você, com essa sua participação aqui, será alienação parental. Isso. Tá em voga esse assunto, né? É um assunto que voltou a ser tratado de uma forma mais forte, vamos falar assim, porque eles estão discutindo sobre essa lei. Se é realmente interessante manter a lei de alienação parental, se deveria ser melhor revogar. Eu, particularmente, acredito que a lei tem que continuar. Claro, a gente tem muita coisa para aperfeiçoar nessa lei também, assim, como em todas as outras. Mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei que foi aperfeiçoada por várias vezes. Nós tivemos várias modificações. E eu penso que a lei de alienação parental, por mais que ela tenha alguns pontos negativos ainda, algumas coisas, alguns pontos que deixam uma certa dúvida, é uma lei muito boa e que deve ser melhorada ao invés de revogada. O que é alienação parental? Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes aí da Rádio Módulo FM. Na lei de alienação parental, nós já temos essa explicação do que é, mas eu acho uma coisa muito teórica. Então, assim, na prática, Jânio, nada mais é do que dificultar a convivência do outro genitor com a criança. A gente fala genitor, mas hoje em dia é um conceito muito mais amplo. Às vezes a mãe, por exemplo, dificulta o contato dessa criança com os avós, com os tios, com os sobrinhos, enfim, com a família de uma forma geral. E isso também é alienação parental. A alienação parental, ela não é só entre os genitores mais, não é só a mãe dificultando o convívio com o pai ou o pai dificultando o convívio com a mãe. Isso é muito mais amplo hoje em dia. Isso é uma conduta frequente no escritório? Muito frequente. Infelizmente, é uma prática, assim, muito frequente. Eu, atualmente, trabalho só com direito de família e sucessões. E essa parte de alienação parental a gente vê muito em casos de divórcio, em casos de guarda. E é uma conduta extremamente frequente no escritório. Que essa conduta prejudica crianças e adolescentes? Tem uma série de fatores relacionados à alienação parental que prejudicam a criança e o adolescente. Porque, se a gente for olhar na lei, são vários os exemplos de alienação parental. Então, essa alienação ela pode se dar de forma física. Por exemplo, tem casos gravíssimos de agressões físicas contra a criança, de forma sexual. Eu até vi um caso que eu fiquei muito assustada. Vou aproveitar para comentar aqui. Aconteceu no Rio de Janeiro, eu não me lembro mais o ano, que a mãe introduziu objetos na criança para criar um cenário de que o pai havia violentado essa criança. Então, essas condutas de alienação parental, elas são muito mais graves do que, às vezes, as pessoas tratam. Elas podem ser de forma psíquica, de forma física mesmo e até de forma sexual. É uma conduta que desdobra em uma série de prejuízos para a criança. Até porque é muito importante que a criança conviva com toda a família, né? Não só com a mãe ou só com o pai. Alienação parental é crime? Não é exatamente crime. A conduta em si de dificultar o convívio com o genitor, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito na prática o pai vai buscar a criança e a mãe dificulta esses horários. Não deixa, a mãe dificulta para o pai conversar no WhatsApp, nas redes sociais com a criança. Isso é também uma forma de alienação parental. A alienação parental, ela tem umas condutas mais, vamos falar assim, mais brandas e umas condutas mais graves também. Esse fato de dificultar essa conversa, esse convívio, é uma alienação parental, mas numa forma mais branda, se comparado a uma alienação que gera um abuso físico, um abuso sexual. Tem casos, Ingrid, que o pai ou a mãe, vou dar um exemplo aqui, né? O pai tem 6 meses que ele não consegue ver seu filho. Tem muito tipo de caso assim, é uma coisa muito frequente. Ou seja, tem mãe também, para deixar, né? Que tem 6 meses que não consegue ver o filho, sim, a filha. É uma coisa que a gente até brinca lá no escritório. Nós temos muitos casos de pais que pedem a guarda dos filhos. E muitos casos de pais que conseguem, de fato, essa guarda. Então, hoje em dia, não existe mais só aquela ideia que as pessoas tinham de que a guarda vai ser sempre da mãe. Tem muitos pais conseguindo a guarda dos filhos e cuidando bem desses filhos.
mas acontece com uma frequência de dificultar mesmo o convívio entre esses genitores, o convívio entre avós. É uma coisa que toda semana a gente tá lidando com isso lá no escritório. Vou dar novamente um exemplo aqui, Ingra. De que forma que o pai ou a mãe que está vivenciando isso na família tem que se proceder? Quando acontece um caso de alienação parental. Como eu te falei, é uma coisa bem comum. Então, assim, para não falar 90%, pelo menos 80% desses casos de divórcio, acontece alguma situação relacionada à alienação parental. E para isso é muito importante que a pessoa, em primeiro lugar, é o que a gente sempre recomenda no escritório, tentar um acordo entre essas partes, tentar uma conversa. Às vezes a mãe também, por exemplo, está sendo representada por um advogado. A gente tenta entrar em contato com esse advogado, mas é muito difícil resolver sem procurar um advogado, a verdade é essa, porque você pode perceber que nesses casos de divórcio é muito raro os pais terem uma boa relação. Então um acaba fazendo as coisas para dificultar a vida do outro e respinga na criança. Na verdade, a criança é a mais afetada nessa situação toda. Quais são as punições para quem pratica? As punições, como eu te falei aquela hora, a alienação parental em si, ela não é crime. Porém, algumas condutas que são praticadas ali naquele contexto de alienação parental, elas podem ser consideradas condutas criminosas. Por exemplo, se eu sou mãe de um filho seu e eu acuso você de ter abusado do nosso filho, essa conduta é considerada um crime, seria o crime de denunciação caluniosa. Então, nós teríamos uma investigação, nós teríamos uma pena aqui, uma punição mais severa do que em outros casos de alienação parental. Por exemplo, num caso que a gente diria assim mais brando, que a mãe simplesmente dificulta os horários para o pai visitar, o juiz poderia advertir essa mãe que está dificultando, poderia ampliar o convívio do pai com essa criança. Por exemplo, se a guarda era unilateral, o juiz passa para uma guarda compartilhada. Ela pode perder a guarda? Pode perder a guarda também. Pode perder a guarda. Em casos, assim, extremos, mas casos muito graves de alienação parental, o genitor pode perder a guarda da criança. Para a gente fechar, qual a sua mensagem para os nossos ouvintes sobre esse tema? É um tema muito complexo e que a gente vê muito na prática, assim, uma coisa que acontece sempre, igual eu te falei, em quase que 90% dos casos de divórcio a gente vê essas situações de alienação parental. E o que acontece aqui, Jânio, é uma dificuldade entre os pais de conviverem. A verdade é essa, que geralmente fica um resquício de um sentimento e um acaba tentando dificultar a vida do outro, mas dificulta mesmo a vida da criança, porque é a criança que vai ficar realmente prejudicada nesses casos de alienação parental, de dificultar o convívio. Então, pais, por favor, entrem em um consenso, pensem no filho de vocês, porque ele é a única vítima nessa situação toda, ou pelo menos a principal. Ingra, mais uma vez, obrigado pela participação, Obrigada pela presença conosco aqui nas redes sociais da Rádio Módulo FM, especialmente com esse tema tão importante. Obrigada eu, Jânio. Boa tarde a todos. Muito bem, recebi aqui nos estúdios da Rádio Módulo FM a advogada Ingra Casagrande.